Bom dia! Hoje é segunda-feira, 25 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Até o ano de 2006, o Dia do Idoso era celebrado em 27 de setembro. Mas por causa do Estatuto do Idoso, criado em 1º de outubro daquele ano, a data foi transferida de acordo com a Lei número 11.433. E para falar das conquistas, dos desafios e das expectativas para a terceira idade, o Bom Dia Baixada recebe Ana Bianca Ciarlini, coordenadora de políticas da pessoa idosa de Santos. Ana, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui conosco. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. E nada de ficar tensa, viu? Você já esteve sentada nessa bancada. Aqui é um bate-papo. E também Thelma Aulicino, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santos. Thelma, bom dia, muito obrigada pela tua participação. Bom dia, minha querida. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E você que está em casa ou está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Meninas, que nós estamos fazendo uma bancada feminina. Meninas, adoro. Meninas, claro, todas nós aqui somos meninas. Eu queria começar o nosso bate-papo falando justamente sobre o Estatuto do Idoso. Da criação até os dias de hoje, já se passaram 11 anos dessa importante ferramenta. A sociedade, de um modo geral, conhece o Estatuto do Idoso? Não. Falta informação, falta divulgação. Eles sabem que existe o Estatuto. Existe um Estatuto, mas o Estatuto em si, conhecer os artigos, conhecer a que ele se destina, infelizmente não. Nem os idosos e nem a sociedade em geral. Perguntar. Os idosos também não conhecem, Ana? Não conhecem, eu acho até que a ideia que vai ser lançada pela OAB, né, de trazer uma cartilha um pouco mais didática sobre os deveres e direitos, vem agregar muito valor, porque os idosos têm uma compreensão, não são todos, senão eles brigam comigo quando eu chegar lá, mas assim, até para nós que não somos da área legal, jurídica. É difícil. É difícil o entendimento. Então, você entender é difícil. Você explicar o que você leu... É muito difícil. O juridiquês, a gente estava conversando, outro dia eu tive aqui o Rafael Quaresma, porque existe o Código de Defesa do Consumidor também, que é obrigatório estar exposto em todas as gôndolas e comércios. E ele mesmo disse... É difícil de ler, ninguém vai pegar o código e ler... interpretar o artigo. Exatamente. Então, assim, a ideia de se lançar uma cartilha de uma maneira... numa linguagem mais simples, vamos dizer assim, é muito bem-vinda, né? Sim, nós estamos lançando até o final do ano os direitos e deveres da pessoa idosa, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB de Santos. Nós estamos fazendo esse lançamento justamente para entregar, não só para o espaço do idoso, para as entidades, para a sociedade em geral, para terem um maior direcionamento e para saberem, tirarem suas dúvidas, inclusive onde procurar. Então, aconteceu um problema, vou aonde? A delegacia do idoso. Mas onde fica a delegacia do idoso? Então, nós precisamos falar. Então, consta o endereço lá, São Francisco. Então, tudo isso precisa ser falado, precisa ser dito, as pessoas precisam ter um norte. Às vezes, foi como nós falamos, eu sempre dou exemplo de uma dúvida boba, um problema de atraso no IPTU, onde se dirigir? Basta eu poupar tempo. E existe essa dúvida, esse atraso de IPTU acontece? Acontece por falta, às vezes deixou na gaveta, aí esqueceu, porque não é um imposto que está em débito automático, então muitas vezes acaba passando, o idoso viajou, é um feriado prolongado. Um simples esquecimento, não é só idoso, veja bem, eu já esqueci, como várias pessoas aqui, eu tenho certeza que um dia alguém já esqueceu de pagar uma conta. E simplesmente esqueceu, não é má fé. E aí como faz? O banco não aceita? Aceita? Quem calcula os juros? Como faz? Então esse direcionamento eu acho bastante importante. A gente está intensificando muito isso com a nossa parceria por meio das palestras, com conceitos ligados, um direcionamento focado a desmembrar isso um pouco mais para o idoso. E ele recebe bem? Tem participação? Tem adesão, Ana? Tem adesão porque a gente levou lá para o espaço, vamos dizer, eu estou nessa gestão há 9 meses, né? Esse novo conceito, a gente ampliou
a parceria acadêmica, então tinha uma universidade, agora a gente tem 4 universidades em parceria. A gente está ampliando com os planos médicos, que eu acho de suma importância, porque vem os profissionais que estão lidando. Exatamente. Né? Não só os que estudam. Geriatra é uma profissão, é uma especialidade que falta muito aqui na Baixada Santista. Eu tomei um susto num evento que eu vim, que o geriatra disse que em Santos, se eu não me engano, não passavam de 30. Exatamente. Na cidade onde existe, dentro da Baixada Santista, o maior número de idosos... Só 90 mil, Só 90 mil idosos, a gente não consegue ter 100 geriatras, né? Exatamente. Então, isso é muito preocupante, porque é um público que a demanda cresce. Sim. E a gente tem conversado muito do jovem idoso. Então, a gente, quando pensa no idoso, a gente faz uma projeção daquele velhinho... De 80 anos. E não é. O idoso hoje de 60, 63 está cuidando do idoso de 80, 90. Sim. E nós não podemos nos esquecer da prevenção. Então, com 50 anos, o geriatra, o gerontólogo, já é muito importante. O gerontólogo, ele cuida desse processo de envelhecimento. Então, é muito importante também a população procurar, a partir dos 50 anos... Esse tipo de especialidade para envelhecer com saúde. Envelhecer com saúde. A prevenção. Exato, exatamente. Os nossos idosos, eles se previnem mais? Vocês percebem isso ou não? Ou ainda falta muita informação? Eu acho que assim, em relação à prevenção das doenças transmissíveis, a gente preocupados com isso, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Saúde, nossa secretaria, inclusive na feira eles vão estar intensificando esse material para poder trabalhar essa prevenção. É porque o número, para quem está em casa entender, o número de idosos infectados por HIV não só cresceu, como vem crescendo. Isso tem muito a ver com a evolução da medicina, né? Que oferece remédios que permitem que esse idoso tenha uma vida sexual mais ativa. No entanto, ele não pode esquecer que a prevenção faz parte da vida sexual ativa. Exatamente. Mas o grande problema é a vergonha. É a vergonha. A falta de informação, ela existe. Mas a vergonha do uso de camisinha é muito grande entre os idosos. Eles têm vergonha ainda desse... Ficou viúva, e aí tá namorando tá com um novo parceiro, tá bem, tá feliz, mas como eu vou pedir para o meu parceiro utilizar a camisinha? Ou eu vou usar a camisinha enquanto mulher e vou falar para o meu parceiro, olha, eu vou usar com medo. Então, esta vergonha ainda entre os idosos é muito grande. Eu acho que aí entra a ideia lá da nossa Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania, que é o trabalho intergeracional. Sim. Então, de repente, aquele vô, que ele é mais próximo, parece incrível, mas então, é uma inversão boa. Mas aquele vô que é próximo ao neto, sim, o neto vai estar ensinando os avós como que se faz isso, com mais naturalidade, com menos vergonha. Como chega de repente na namorada. E inserir dentro da família, né? Aquela coisa que assim, eu não estou fazendo nada errado, né? Eu sou convidada muito para casamento, estou assim, chocada, porque é uma vontade de ter essa parceria e vem com uma felicidade tão grande, porque são super bem resolvidos, vão em busca mesmo de curtir, de viajar, de passear. Só que eu acho assim, a gente tem que voltar mesmo esse olhar, que aí é a parte da política pública, de prevenção, um pouco mais maçante, um pouco mais não cíclica. Algo Até porque que o país está envelhecendo, programa, né? Algo efetivo. O país está envelhecendo. O Brasil, antigamente, era considerado um país de jovens, né? Esses jovens hoje já estão chegando aí, o jovem daquela geração já está chegando nos seus 60 anos, e a nova geração não pretende ter muitos filhos, então vai ser relativamente um Brasil de mais velhos, né? Então, assim, não dá para a gente esperar chegar nessa realidade para pensar numa política pública que resolva o problema. E eles são formadores de opinião, é diferente daquele idoso lá de trás. Então, eles querem participar, a gente fez a nossa pré-conferência agora no Espaço do Idoso. Quando eles se surpreenderam, porque quantos delegados vão querer, aqui como candidatos, levantou, a gente conseguiu os 13, parece incrível, não é um número, mas queriam participar, queriam atuar. Então, eu acho que isso é um papel muito importante que a gente tem.
que vai um pouco além dos nossos cargos atuais. Sim. Ele é um papel de cidadania. Cidadania, Né? exatamente. O cuidar da comunidade, ela transcende. Eu estava conversando com a Thelma, eu acho que a nossa liga foi tão boa, eu estava conversando em particular, porque o nosso envolvimento ele é muito humano. É que juntou a fome com a vontade de comer, isso, gente. É isso, entendeu? As duas que Então, fazem, duas pessoas que fazem. Exatamente. Eu acho que no meio de um trabalho, de um caminho, de um objetivo, você não pode parar de se emocionar. Sim. Não, quando a gente perde, Né? eu costumo Então- dizer aqui, na minha profissão, o dia que eu perder a minha capacidade de me emocionar, eu tenho que sair e largar tudo, porque mudar eu de profissão. Mudar de É profissão. isso. Mudar de É profissão, isso. sem dúvida nenhuma, porque a gente parou de ter o olhar humano e passou a ter o olhar mecânico, né? Exato. E aí eu costumo dizer, a gente tem mesmo que divulgar as coisas boas. Sim, claro. Porque acontecem muitas coisas boas, acontecem as coisas ruins também, Sim. mas há uma força muito grande do que é negativo. Então eu A acho gente tem que equilibrar, eu acho que essa equilibrar. corrente. Eu acho que a gente tem que tentar fazer com que o ruim, né, ele seja noticiado, não tem como a gente fugir disso, mas o bom também tenha o espaço que ele merece ter, né? Porque Santos é uma cidade, me desculpa, Sim. mas eu tenho que voltar a dizer que foi escolhida, ficou em primeiro lugar para se viver Pra se acima de 60. viver. Então, tem muito para melhorar? Tem, mas o muito para se melhorar é porque cresceu muito também. E com o crescimento vem os desafios e vem a parte estrutural Sem que tem que estar dúvida. montada, que tem que estar... Tem que estar preparada. Tem que estar pro- preparada. Não. Essa é uma das minhas perguntas. Santos, tendo o maior número de idosos da Baixada Santista, tendo sido eleita a melhor cidade para se viver, ela está de fato preparada para receber esse idoso? Eu Do acho... ponto de vista de infraestrutura, quais ainda seriam os desafios? A gente sabe que Santos é uma cidade plana, é Tem uma a cidade praia, tem a tem os praia, jardins. os jardins, mas acessibilidade e disponibilidade de receber este idoso vai muito mais, vai além disso. Eu acho que primeiro assim, tem que ter um olhar eu falo da arquitetura, para se planejar mais esses imóveis voltados para os idosos. Eu acho que tem que ter um olhar, eu estou buscando isso incessantemente, para as ILPIs, para se estruturar isso. A gente tem LPIs aí com 200, 300 vagas e que funcionam 30. Então a gente precisa de ajuda das empresas também, não só passar para o município isso, mas a gente pegar um apoio empresarial para dar um suporte para esse equipamento e que a gente Para quem está em possa casa atender entender o que é LPI. instituições de longa permanência. É onde aquele idoso passa a morar, né? Então isso tem um custo, e um custo muito alto. Então entra aí, se a gente fizer uma prevenção de autonomia nesse idoso, quanto mais esse idoso pensar por si, agir por si, souber dos seus direitos, De dos seus saúde, deveres. ser saudável, ele vai precisar. E mais não que vai isso precisar. agora, Não vai precisar, a minha né? nova bandeira, que é a inserção no mercado de trabalho Exato. e empreendedorismo. Deixa eu te Opa! Eu tenho novidades. É? Tenho Então, novidades peraí, boas. segura essas novidades, porque a gente vai falar delas no próximo bloco. Mas, antes de ir para o intervalo, nós estamos falando aqui de direitos da sociedade. O jovem, como bem colocou a Ana, pode ser um multiplicador no caso da saúde, né? De fazer cair esse medo, essa vergonha. Mas, sob outro aspecto, a gente ainda vê muito o desrespeito do jovem ao idoso, Sim. né? E de que maneira a gente consegue mudar ou transformar, ou já está sendo transformado, esse olhar está mudando ou ainda é um grande desafio? É um grande desafio. E o olhar tem que começar dentro de casa. Dentro de casa, os jovens, ou não jovem, a meia-idade, precisa respeitar o idoso. Como precisa respeitar o próximo? Eu acho que o grande problema aí que nós estamos passando é a falta de respeito ao próximo. Então, as violências partem de dentro de casa. Não é sempre, pelo amor de Deus, não é 100%, sim, mas sim. assim, o grande número é dentro de casa ou é dentro de uma instituição que não cuida direito, alguém que chega nervoso acaba descontando no idoso, como desconta na criança enquanto professor. Quando o motorista de ônibus também não espera um idoso subir, porque eles têm dificuldade, sim, e como arranca, e aí machuca o e idoso. machuca e não tem a paciência, como eu tenho dificuldade de subir em alguns lugares e você, todo mundo, Claro. nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, ainda que sejamos pessoas ativas, às vezes uma queda, um tombo, um machucado, então a falta de respeito ainda é o grande fator.
e precisa haver uma maior conscientização, tanto do poder público quanto da sociedade civil. Eu acho que tem que a gente falar muito do entusiasmo, né? Sim. Entusiasmo que é ter Deus dentro de você, seja a crença que você Exato. tiver. Então, assim, faltam inspirações para aquele que é pobre, para aquele que é muito humilde, aonde o normal é ver assassinato, é ver roubo, é ver furto, é ver drogas. Não pode ser normal, né? Isso não pode ser normal. Não e aí pode, entra sem o quê? dúvida. Uma força da comunidade Sim. para os projetos incríveis que existem, incríveis de ONGs, OCIPs, comunidade, que se juntam e transformam vidas. Então precisam mais pessoas para inspirar essas pessoas, porque a motivação é nossa. É lógico. Ou eu entro ou eu não entro. Sim. Mas o te inspirar, às vezes, um professor. Exato. Às vezes uma palavra, às vezes uma frase, às Mas vezes uma a falta de atitude. respeito não está só na classe Não, C, D, não, está na A, B, não. volto a repetir. É na sociedade como um todo, porque parece que só a população Não. carente tem falta de respeito. Aliás, Não, a gente vê crimes brutais contra idosos cometidos por gente da classe alta, né? Não, Com da classe instrução. alta e a faixa etária, que é o que vamos falar de Santos, os mais violentados são de 60 a 69, mulheres, pelos filhos, pelos netos. Então, não é aquele velhinho que fica... A ideia é deturpada não é a disso. vulnerabilidade que Não, faz ser não. violentado. Aí entra Não a é, condição não. financeira, É a entra... falta de caráter, é a Falta de falta de caráter. Amor ao formação, próximo. de amor ao próximo, né? Porque eu acredito sempre, eu sempre digo, a gente tem que se enxergar lá na frente, porque um dia nós seremos os idosos. Se Deus né? quiser. Nós seremos os idosos. Se Deus quiser, iremos envelhecer e seremos idosos. Exatamente. E buscaremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, né? Então, assim, concordo com você que ainda falte muito, que o desafio ainda é muito grande para o jovem hoje, que tem tanta informação, que tem tanta coisa à sua disposição, né? Enxergar com mais respeito. Eu acho que esse é o desafio, né? Abrimos este bloco falando sobre a situação dos moradores de rua. O Brasil não tem dados oficiais atualizados sobre quantas pessoas moram na rua. Há 5 anos, para vocês terem uma ideia, segundo o IBGE, havia cerca de 1.800.000 pessoas em situação de rua. Este grave problema social do país também preocupa a população na Baixada Santista. Desemprego, perda da casa, da referência familiar, da autoestima e uso de drogas são apenas alguns dos motivos apontados por quem mora nas ruas. Muitos cuidam do cantinho como se fosse a própria casa. Um pedaço de papelão e cobertor são travesseiro e cama para madrugadas ao relento. No carrinho de supermercado, eles guardam o pouco que têm. A cena se repete em calçadas, praças e também no principal cartão postal da cidade. A gente vê que não tem solução, não é? Que as autoridades se não fazem, ou porque não pode, ou porque às vezes não tem nem autoridade para fazer. Uma condição indigna para um ser humano. Eu acho que a prefeitura deveria fazer alguma coisa em relação a isso. É triste, é muito doído, né? Principalmente dos idosos. Esses que são jovens, né? Tem que procurar um jeito para eles trabalharem, botar numa casa para internar se tiver algum alcoólico, drogado, né? Não deixar assim. Tanto rapaz novo jogado também na rua, né? O grupo de 7 pessoas mora neste espaço no Boqueirão. Há 8 meses, Antônio Carlos, de 43 anos, veio de Belo Horizonte de ônibus por causa de uma falsa promessa de emprego, trabalhar como pintor. Sem dinheiro para voltar para casa, passou a morar na rua. A mulher e os 3 filhos o esperam em Minas Gerais. Nem todo morador de rua é bandido. Eu, por exemplo, tenho 43 anos, nunca precisei matar e nem roubar. Passo por humilhação pedindo R$1 para um, R$1 para outro, né? Às vezes para tomar um cafezinho, peço um lanche, peço comida. E a gente é discriminado nisso daí. Retornar para Arapiraca, em Alagoas, é o sonho de Luciano. Ele veio para Santos em busca de melhores condições de vida há 12 anos. Trabalhou como barman, mas há 3 meses foi demitido. Ele e a mulher também não têm um teto. Preciso voltar. Tem que voltar. Eu não sou feliz. Qual é seu sonho? Ir para a cidade dele. Não, para a cidade dele. Com seus filhos? Com meus filhos. Pegar meus filhos de volta.
Com a família longe, o amor dos animais é uma das poucas alegrias. São nossos melhores amigos. A gente dorme, se a gente estiver deitado aqui, a senhora agora fazendo a reportagem não encosta em nós, se a gente estiver dormindo. Porque eles não deixam. Eles não deixam. Eles protegem nós em tudo. Sem lar, sem emprego e sem perspectiva de vida, eles pedem mais apoio das autoridades. Quem não manda uma pessoa para conversar com nós, tipo assim, ô mano, chega aí, vem cá. Vamos conversar. Aí vamos entrar aqui e tem um serviço para nós fazer ali. Não acontece, isso aí não acontece. Não é um problema só de Santos, não é um problema só da Baixada Santista. É um problema que atinge o país todo e que só vai ser resolvido com política pública séria, com oportunidade, com possibilidade dessas pessoas que vocês viram na reportagem conseguirem resgatar a sua cidadania. E a gente volta ao nosso tema central. Hoje falamos de terceira idade, do Dia do Idoso, que será celebrado neste fim de semana. Na bancada, Ana Bianca Cialini, coordenadora de políticas da Pessoa Idosa de Santos, e Thelma Aulicino, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santos. Você também pode participar através do nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage, onde a gente já voltou também do intervalo. Eu queria aproveitar a matéria que nós assistimos, porque nós temos também pessoas com idade avançada morando nas ruas, né? De que maneira a política pública municipal busca acolher esse idoso morador de rua, Ana? Então, a gente tem os abrigos, né? A princípio o CRES, que é da assistência social, acolhe. Só que a demanda é muito grande. Né? É muito grande. E teria que se pensar numa ampliação disso. É muito triste, é uma parte que a gente às vezes quer mudar de calçada, mas que está ali e que a gente tem que olhar e que a gente tem que enfrentar. Mas a gente precisa intensificar mais isso. Não tenha dúvida, não adianta só o acolhimento. Você tem que dar o acolhimento, a condição, inclusive, dele sair dessa rua. Sim. Então, com cursos, com cursos profissionalizantes, com busca por emprego. Isso. Inclusive, muitos deles não têm documentação, eles não têm RG, eles não têm CPF. Exato. É muito difícil. Eles não existem para eles mesmos. Não existem para eles mesmos. E os cuidados médicos até antes de entrar. Isso. A política pública precisa ir um pouco mais, não só este acolhimento. Não só tirar da rua, não né? Só, mas e aí vai sim uma né? crítica a todos os municípios, não só Santos, Baixada Santista, como os municípios do país em geral. Nacional, né? Precisa haver uma política pública mais efetiva no sentido de trazer e resgatar a dignidade deles. Eu queria pegar o gancho da nossa deixa do primeiro bloco, que a gente estava falando com relação à violência, maus tratos. Na opinião de vocês, porque embora pouco divulgado, quem agride um idoso ou quem submete um idoso a maus tratos, ele pode ser penalizado. Isso está na lei, isso está no Estatuto do Idoso. A pena é muito branda? Muito. Muito. Na minha opinião, muito branda. Eu posso te falar em termos de números. Hoje em dia, aqui em Santos, em torno de 20 idosos mês sofrem maus tratos. Isso são registrados... 20 idosos? Isso, nossa, na delegacia do idoso. Esse número é que eles vão até a delegacia. O registro, né? É o registro. Coragem de registrar. Se você maltratar um idoso, fizer queixa, você tem a pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Então você... vira serviço da comunidade. Você cumpre em regime aberto ou semiaberto. Se você se apropriar dos bens dos idosos, a pena é de 1 ano a 4 anos mais multa. O regime é fechado, reclusão. Ou seja, você tem uma pena maior se você se apropriar dos bens do que se você maltratá-los. Então, na minha opinião... A pirâmide está invertida. A pirâmide está invertida. Tem como mudar isso, gente? A gente consegue mudar essa legislação? Você que é especialista na área jurídica. Com muita luta, muita briga, nos juntarmos ao poder público, com a sociedade precisa gritar, a sociedade precisa se manifestar, e eu digo um grito de socorro,
Então, não podemos admitir essa violência. Idosos não admitem essa violência dentro de casa. Denunciem. Não tenham medo, o seu filho usa drogas, o seu neto usa drogas e ele vem, chega nervoso em casa e te espanca, te machuca. Denunciem. Procurem o Ministério Público, procurem a OAB, procurem a Delegacia do Idoso da sua região. Denunciem. Não Porque deixem. é só assim, né? Eu acho que também a política pública ela só é estabelecida a partir do momento que ela tem dado, né? Que ela tem respaldo. Se o idoso que é vítima dessa violência se cala, fica difícil, né? A gente mostrar para as autoridades que a realidade é muito maior do que se imagina. Porque se a gente tem 20 idosos, a gente está falando de quase um idoso agredido por dia aqui em Santos, né? Isso são registros. Fora aqueles que têm vergonha, têm medo, enfim, não têm informação. E eu estou falando em maus tratos, eu não estou falando em problemas financeiros, estelionato. Então, eu costumo dizer para os idosos, e falo, e agradeço a oportunidade no seu programa de estar falando, idosos, não deixem se enganar. Se forem a um banco, não deixem... utilize seu cartão para tirar o seu dinheiro, peço ajuda a um funcionário de dentro do banco, credenciado. Agora tem um golpe muito frequente, que existe uma ligação para a casa do idoso dizendo que o banco está com problema no cartão e que o banco estava, gerente do banco, eu sou gerente e tal, estou mandando retirar o seu cartão. Então vai um office boy na casa do idoso e retira esse cartão. Só que isso não existe. Não existe mesmo. Não existe. O banco não liga pedindo. Se o senhor tiver dúvida, procure uma agência bancária dentro da agência, não aquelas pessoas que ficam lá fora. Sim. Então, tomem muito cuidado, se informem. Vão a órgãos responsáveis e respeitáveis. Na dúvida, procure a delegacia, procure o promotor, procure a defensoria da sua cidade. Porque senão, só assim a gente vai conseguir. Com a ajuda do próprio idoso é que a gente consegue combater as práticas que lesam, ferem e muitas vezes agridem a vida desse idoso. E são irreversíveis, muitas vezes. São irreversíveis, a importância de trazer a educação financeira mais perto para eles, né? Por causa dos consignados, etc. Então, eles estarem entendendo tudo isso. E você vê como tem um link muito forte nessa da violência, que a violência com o familiar desencadeia, no segundo lugar, o suicídio. Sim. Então, ele entra no processo depressivo, de automedicamento, e então é uma pirâmide. É uma bola de neve. Nós tivemos aqui discutindo, inclusive, a questão do suicídio, que é a segunda maior causa de mortes do Brasil, né? Então, do Brasil não, do mundo, onde a gente perde quase 1 milhão de pessoas. Meu Deus. Né? Por ano, vítimas de suicídio. E grande parte deles são, infelizmente, a faixa etária da qual a gente está discutindo. Então, aí entra a política pública, o lado bom. Vamos falar do lado bom? Vamos, né? Olha lá, quase eu dei a mesa de novo. Que é a política pública voltada à prevenção da saúde, do bem-estar, que da promoção do emprego. Promoção do emprego, a inserção no mercado de trabalho. Eu sou uma... Quando eu estou chegando, eu estou adorando, porque quando eu estou chegando lá, vendo a Bianca pedir emprego para os idosos, eu falei, é isso. E como é que as empresas estão, Ana? Então, elas estão de portas abertas? Elas estão começando a ficar bem simpático, né? Então, assim, por exemplo, eu fui chamada na Secretaria Portuária, porque eu convenci que 2 empresas portuárias que vão ter isenção de impostos, que um braço daquilo ali, que era só para o jovem, fosse para o idoso. Sim. Aí o rapaz me ligou, todo feliz, e disse, olha... Nós conseguimos. Então, tá para adaptar lá no espaço do idoso. Olha que legal. O telemarketing. Olha que bacana. E mais que isso, eles vão estruturar tudo e vão ter um treinamento, um curso e saem dali empregados. Olha que coisa boa. Então, Isso a gente está falando de quantos idosos? Então, inicialmente, de 20 a 30. Olha, mas se a gente for pensar... Isso são 2 empresas. 2 empresas. Se a gente conseguir implantar de 20 a 30 cada 2... Os nossos totens agora, que o DO vai para a parte digital, eu comentei com você, eu também convenci que o direcionamento da receptividade de quem vai estar ensinando sejam idosos. Então, eles vão ganhar ali durante 1 mês, 2, um cachezinho para estar ensinando. Olha que legal. Como ler o DO, como tem que inspirar. Porque se, de repente, eu que sou idoso, eu vou receber uma mensagem de alguém que é idoso, eu vou ficar mais tranquilo para receber, mais seguro. Então, essa é a ideia. A ideia da gente ir para a prática. Parar só do discurso, daquela... E buscar mesmo o apoio das empresas. Porque para a empresa isso é fantástico. Qual que é a vantagem de se empregar um idoso? Vamos lá.
Olha, na sua visão? Primeiro, a isenção de impostos, eles conseguem aí estar buscando várias isenções de impostos. E, na prática, o conhecimento. Você conviver com o idoso é uma bênção, seja em que nível for. É um aprendizado diário. O idoso, ele tem o conhecimento de vida, ele já passou por muitas coisas, ele sabe ensinar, ele tem a paciência de ensinar, ele não tem a pressa que nós, enquanto jovens, temos. É uma segurança. Ele não tem a prepotência. Não tem, porque ele já tem tudo o que ele já alcançou. Sabedoria. Ele já chegou naquele patamar de emprego e ele só quer viver. Ele só quer poder compartilhar as experiências dele. Então, poder trabalhar com o idoso é muito bom. Vai chegar um tempo em que a gente não tenha mais dificuldade? Por exemplo, tem muita gente que diz, especialmente nesse momento em que o país vive uma crise, o desemprego atingiu todas as faixas etárias. Né? Do primeiro emprego, aquele bom profissional e as pessoas que têm mais de 60 anos. Vai chegar, a gente consegue dizer que a gente vai conseguir chegar num tempo em que ter 50 anos, ter 60 anos não seja um problema para o mercado de trabalho? A gente tem que acreditar nisso. Estamos trabalhando para isso. Isso, o empreendedorismo entra muito nisso. O microempreendedor, né, que são inicialmente, sem querer puxar para as mulheres, mas o empoderamento feminino na parte empresarial é muito forte. Sem dúvida. Então, a mulher toma mais iniciativa, né? É aquela pessoa que trabalhou, que tinha lá uma estabilidade, e que de repente o filho perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, e ela tem que fazer alguma coisa para ajudar. Na renda familiar. Aí, na renda começa muito ainda tranquilo e depois isso vira... Né? Um negócio. Um negócio. Eu acho que isso é a grande sacada futura e a parte tecnológica também, né? Como a tecnologia tem ajudado o idoso a viver com melhor qualidade de vida? Na verdade, hoje, 20% dos aplicativos da internet usa do idoso. Então, os idosos estão se aprimorando, estão buscando, ainda há muita dificuldade, mas como há para mim, para você, às vezes pegamos um celular novo, um tablet novo, um computador, temos dificuldade. Mas hoje você já consegue enxergar que 20% dos idosos já querem estar conectados. Não só por causa do seu neto, mas por conta, às vezes, de ver uma notícia, eles procuram comprar um aplicativo maior, um tablet maior, um celular maior, que seja mais fácil de enxergar, mais fácil as teclas, mas eles querem se conectar, eles querem poder estar jogando sua paciência, lendo suas notícias. Então, eu vejo que a informática e esse mundo, ele veio para beneficiar a todos. Você vê o curso de fotografia que eu apresentei a ideia, né? É toda feita no celular. Olha que então, legal. Eles não temos aquela máquina, é tudo no celular, adaptou-se, já foi para a Vila Criativa também. Então, assim, a busca é incrível. E a facilidade de ver uma notícia. Sim, então, sim. Você não precisa estar... É online. Precisa estar trancado na casinha para ver a notícia. E assim, uma coisa que é muito importante, que a gente sempre debate aqui, o excesso da tecnologia também pode ser prejudicial. Com certeza. Né? Porque muitas vezes o idoso... Porque hoje, quando a gente fala idoso, a gente não remete mais àquele vozinho que cuidava dos netos. Muito pelo contrário, né? Hoje vive-se mais e é possível se viver melhor. Com certeza. Né? Vivendo mais, viver melhor. Mas existem aquelas pessoas que são solitárias, né? E que encontram na internet um meio de se comunicar. Até uma namorada e um namorado através de um bate-papo. Exatamente. Uma companhia. Como orientar esse idoso a não cair em armadilhas da internet? Porque também se ficar 24 horas conectado, só ali, ele vai viver um mundo paralelo. Sim. E corre risco. Eu acho que entra aí de novo o intergeracional. Quem vai ensinar o avô a como ter limite, a como é o neto, é o filho. E essa inversão de conhecimentos e de bagagem inovadora que vem do jovem, do adolescente, do adulto, passando por uma pessoa que não tem a experiência neste segmento, né? Então, eu acho que tem que ter limite, sim. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje jogos, foi me apresentado, sim, inclusive jogos que eles criam junto com os netos e já está constatado cientificamente que é preventivo ao Alzheimer. Sim, desenvolve, né? Dependendo das etapas, né? Dos níveis do Alzheimer. Exato. Tem esse outro lado. Como tudo tem o lado bom e o lado ruim. Que a gente tem, por exemplo. Hoje, quem está assistindo
a sua linda entrevista, escolheu estar assistindo. Então, Sim. tudo é uma escolha. Sim. Ninguém pega a sua mão e coloca você num programa que não é bacana. Você que faz essa escolha. Sim. Então, eu acho que as escolhas têm que ter... A gente tem que avaliar um pouco mais o que é bom e o que não é bom. E o idoso também. E ele tem mais discernimento também, Muito né, mais. Paula? Hoje tem. O idoso tem muito mais discernimento. Não que não tivesse lá atrás, mas lá atrás ele vivia mais para a família. Mais recluso. Mais recluso. Hoje em dia eles dançam, eles interagem com outras pessoas, Eles com outras estudam. idades, eles estudam, faculdade de terceira idade. Exato. Eles frequentam, eles têm sede de saber. Então, eles procuram palestras, eles têm essa sede, eles querem entender, eles querem aprender. Eu vejo lá em casa meu pai, que tem um sobrinho de 8 anos, e ele pergunta para o Murilo, por exemplo, como faz para jogar esse jogo? Então, eles jogam futebol no tablet. Ai, que legal. Então, ele tem essa ânsia de saber, ele, a minha mãe, enfim. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. E isso previne sim, já está provado cientificamente. Exatamente. Quanto mais o idoso exercitar o cérebro, mais ele viverá de maneira saudável. Então, Não só idoso. Não só Todos nós, né? É. Todos nós. A né? gente está lançando agora também, vamos tocar isso, Medita Praia. Olha A que gente está delícia. juntando vários mestres. E só vai poder idoso? Não, é geral. Vamos? Conto com Uau, você. vamos? Eu conto com Convidadíssimo. você na Vamos. totalidade. A ideia é que a gente instale isso, a princípio, como uma grande ação, trazendo o vovô, vai levar o neto, que vai levar, e depois a gente faça uma bonita caminhada, mas que isso Olha, seja que legal. rotineiro. Olha que bacana. Agora, esse Medita Praia, ele já existe em São Paulo, no Ibirapuera, através da técnica Mindfulness. Sim. Que a gente tem, que o nosso grupo de idosos, com esse estudo científico que teve lá no espaço, hoje, esse estudo é referência no Albert Einstein. Olha que legal. Então, você vê como a coisa funciona. Sem dúvida. E a gente vai lançar depois, no outro convite, a gente vai falar... Hoje a gente vai trazer a Ana com um dos mestres de meditação. Aí e nós sim. vamos fazer a meditação aqui ao vivo. Já pensou? Arrasou. E aí a Você gente vai levar arrasar. todos os idosos, os netos, e vamos buscar a qualidade de vida, né? Porque eu acho que quando há troca, há sempre uma qualidade de vida melhor. E abrimos o último bloco com as notícias do futebol. Depois da eliminação na Libertadores da América na semana passada, a missão do Santos era difícil pelo Campeonato Brasileiro. O desafio era encontrar ânimo depois da derrota para o Barcelona do Equador e da despedida da principal competição da temporada. A equipe de Levir Coupe entrou em campo para encarar o Atlético Paranaense. Pouco mais de 4 mil torcedores, e olha que eu acho que foram muitos, foram à Vila e presenciaram o atacante Bruno Henrique se redimir da atuação bem ruim no jogo da Libertadores e fazer o único gol da partida, que garantiu mais 3 pontos para o Peixe, que agora soma 44 pontos e ocupa a vice-liderança da competição a 10 pontos do líder Corinthians. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Palmeiras, belo clássico, fora de casa no próximo sábado. E o Santos também entrou em campo em mais 2 vezes, na Vila Belmiro. Pela Copa Paulista, o Santos B empatou em 1-1 com o São Caetano pela segunda fase da competição. A partida teve transmissão exclusiva e ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. E as Sereias da Vila venceram a Ponte Preta por 2-0 e garantiram vaga na final do Campeonato Paulista. As meninas do Santos, atuais campeãs brasileiras, vão enfrentar o Rio Preto em busca de mais um título neste ano. As meninas têm feito mais bonito que os meninos, não é mesmo? E voltamos com o nosso tema central. Começamos a semana falando sobre a turma com mais de 60 anos, os nossos idosos. Neste bloco, eu quero, aliás, dedicá-lo ao calendário comemorativo à Semana do Idoso. Para você que está chegando agora na bancada, eu estou com a Ana Bianchi Ciarlini, coordenadora de políticas da pessoa idosa de Santos, e Thelma Aulicino, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Santos. Ana, queria que focasse aqui na camiseta dela, ela está com a camiseta do evento. O que vai ser o Santos Sênior? Então, o Santos Sênior é um conceito já. Então, vamos linkar tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Que é bacana o nosso alinhamento. Sênior de sabedoria, de mais alto padrão dentro das empresas,
de conhecimento, de bagagem. Pensando nisso, para valorizar também a ideia daquele idoso produtivo, daquele idoso atuante, surgiu o Santo Sênior. As ações que foram realizadas dentro do espaço do idoso, que é um dos nossos equipamentos, 1.500 dia passam por ali. Todos os nossos parceiros que de alguma forma colaboraram, as universidades, a gente, vamos dizer, a gente vai colocar para fora isso, vai exteriorizar na Arena Santos, no dia 4 de outubro, das 9 da manhã às 16. Posso ler os parceiros? Claro, deve. A gente, primeiro eu leio e depois eu falo do show, né? Então a gente tem Droga Raia, Previna, SOS Idosos, a Base, OAB, Proplastic, Sanis Nutri, Unimonte, Planeta Affinities, Qualidade em Saúde, Unisanta, Unip, Espaço do Idoso, Fundo Social, Prefeitura. Nesse porte bacana, com várias ações que vão ser ali direcionadas para o público da envelhecência e idoso, vamos tratar de quem está a caminho, muitas aulas, muitas apresentações artísticas, e entrou então como grande colaborador o Prevent Senior. Sim. Lembra que eu queria anunciar na outra entrevista? Eu não podia, agora já posso. Nós vamos terminar às 20 horas, então até às 4, finalizou a feira, dá tempo de ir para casa, tomar um banho, voltar cheiroso, feliz, para o show do Moacir Franco. Olha que bacana. E como adquirir esse ingresso? A sua participação na feira vai fazer com que você possa trocar pelo seu ingresso. Então, você participou, você foi. A gente, é um presente. Na saída ganha um convite para o show. Isso. E o Prevent Senior, ele traz os 3 focos em prevenção do câncer de mama, câncer de próstata e a parte óssea. Então, numa sala paralela, eles vão estar fazendo de 30 a 40 minutos uma palestra sobre cada tema. Olha que legal. Então, eles vão se divertir, mas eles vão ter muito conhecimento trocado. A gente também tem a nossa OAB, a entrega. Como a OAB vai participar do Santo Sênior? Nós vamos estar lá dando informação. O nosso atendimento jurídico, que é das segundas-feiras do mês, na OAB Santos, nós vamos estar também atendendo os idosos que lá participarem. E nós vamos estar, se tudo der certo, Deus quiser, a nossa cartilha dos direitos e deveres dos idosos. Caso não dê tempo de ficar pronta, porque ela está em confecção, nós iremos também depois fazer uma nova entrega no Espaço do Idoso, mas nós temos essa parceria fechada e nós vamos estar lá orientando gratuitamente os idosos, profissionais do direito, dando informações, trazendo aquele atendimento diferenciado realmente. Além da participação no Santo Sênior, a OAB tem um calendário da Semana do Idoso, não é isso? Temos. Nós começamos agora no dia 29, no Espaço do Idoso, uma palestra com a doutora Aline Azevedo, Dever do Estado frente aos direitos da pessoa idosa, às 15 horas. Nós temos também, nós estaremos participando do Santo Sênior no dia 4, aguardamos todos lá. Dia 2 a gente tem a conferência do idoso. Dia 2 de outubro nós temos a Conferência Municipal do Idoso, que vai ser lá no espaço, lá na Cadeia Velha. E nós temos também o nosso grande evento da OAB Santos, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, no dia 5 de outubro, às 15 horas. E eu queria aqui agradecer as nossas parcerias, a nossa parceria com a Associação dos Advogados de Santos, que será realizado lá, na Rua Tolentino Filgueiras, então, às 15 horas do dia 5. Também da Ótica Cleaver, agradecer a Vandré e a Dayana, que têm sempre sido nossas parceiras, a Ótica Cleaver, que dá assistência ao idoso, que dá desconto aos idosos, então, vão ter mais novidades sobre isso. E também agradecer ao Instituto Energia, na pessoa da presidente Marlúcia Oshiro e do Paulo Henrique, que é o nosso grande colega, nosso grande amigo, que está trazendo a dança flamenca, a dança country, no dia desse evento, com palestra da gerontóloga Maria Elisa Gonzalez e da fisioterapeuta Priscila Couto. Quem quer participar? Quem quiser participar, inscrições no 32265900 ou pelo site. Ou procure Instituto Energia, ou procure a associação, ou procure a OAB, procure a comissão, procure o Espaço do Idoso, estamos todos abertos. Compareçam. Dia 5, às 15 horas,
na Associação dos Advogados na Tolentino Figueiras, no Gonzaga. Aguardo todos vocês. A Secretaria de Saúde também está envolvida, que eu falei aqui, tá? E a gente tem um jingle, né, que é do Santos Sênior, a gente tem uma coreografia. Olha que legal. Com as idosas. E são idosas fazendo a coreografia. Idosas fazendo. Olha que legal. Acima de 50, mas a maior parte é idosa. Que legal. Que vai estar sendo apresentado na Arena. Dia 3 de outubro a gente tem a primeira amostra de dança e arte no Teatro Municipal, que seria uma chamada para o dia 4, aberto ao público, gratuito a partir das 14 horas. E todo mundo pode participar, não é? Não são só os sêniors. A ideia dessa mini coreografia é que ela vire um flash mob. Então ela vai ser lançada, depois ela vai ser gravada em pontos da cidade. E depois ela vai para a internet, para um link da prefeitura, onde idosos, netos vão poder aprender essa coreografia e a gente vai gravar em vários pontos. Olha que legal. Isso é bacana. Só mais... Eu queria agradecer ao presidente Luiz Fernando Afonso Rodrigues, presidente da OAB, pela confiança em mim depositada à frente da comissão. E eu queria parabenizar os nossos idosos, se me permite, na pessoa da minha mãe, Maria Edith, e do meu pai, Antônio Carlos. E parabenizar todos os idosos de Santos, Baixada Santista e do país. E que vivam com saúde, vivam saudáveis e procurem seus direitos. E dizer que a Prefeitura de Santos abraça muito esse segmento. Vamos fazer força para cada vez mais ter mais braços. Que o Santos Sênior é uma ação da Secretaria de Relações Institucionais e Cidadania. O Espaço do Idoso é apenas um equipamento. Ele é muito citado porque ele acaba agrupando Virou um grande referência, número. né? Virou referência, que bom. Graças a Deus. A gente precisa de mais equipamentos como esse. E precisamos de mais espaços dos idosos. Isso. Fica aí. A coordenadoria ela é muito maior que tudo isso. A coordenadoria é tudo isso que a gente está fazendo aqui. É isso. Movimentando, chamando debatendo atenção. E informando. Eu fiz questão que as entrevistadas falassem todos os apoiadores, porque no nosso país é assim. Não pode falar, né? Agora, a gente tem que começar a dar crédito para as empresas que olham com um olhar de respeito para o idoso, para o jovem, para a criança, porque só assim a gente vai conseguir fazer um país melhor. Não tem outro caminho. O nosso tempo acabou. Acabou. Rápido como sempre. Acabou. Bom Dia Baixada fica por aqui. Ana, eu queria te agradecer muito a participação. Querida, obrigada. Parabéns pelo Santos Sênior e pela tua dedicação aos nossos idosos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Conte comigo sempre. Você também. Thelma. Minha linda. Obrigada, viu? Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho frente à comissão. Obrigada, eu acho que justiça a gente faz quando a gente tem pessoas sérias frente à pasta. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Conte sempre comigo e com a OAB Santos. Eu conto, pode ter certeza. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!